Gostaria de chamar à mesa a professora Juliana Magalhães, professora da Escola de Direito da UFRJ, a companheira Paola Estrada, do ALMA, o professor João Batista Damasceno, da UERJ. Vamos dar início, então, ao nosso seminário com o tema de hoje, a democracia em xeque e a onda neoconservadora. Nós pensamos num tempo de apresentação de 20 a 30 minutos, né? Se vocês concordarem nessa ordem, a Juliana, a Paola e, posteriormente, o Damasceno. E depois das apresentações, a gente passaria ao debate com o público, uma roda de perguntas, de observações, de comentários, até às 8 da noite, que é o horário em que estaremos finalizando o seminário. Eu gostaria de iniciar essa parte do seminário agradecendo muito a participação de vocês, a disponibilização de debater conosco esse tema que consideramos que é muito crucial. Sobretudo se pensarmos a democracia como uma das grandes conquistas do século XX. A gente, e isso discute muito com os nossos alunos, tende a naturalizar as conquistas que a gente teve, o voto feminino, o voto dos indígenas, dos analfabetos, mas na verdade elas foram produto de grandes lutas sociais, de grandes lutas globais, de grandes lutas no nosso continente, e levaram a um processo muito interessante de desenvolvimento desses processos democráticos, não apenas na sua dimensão representativa, mas sobretudo nos últimos anos do século XX, começo do século XXI, na sua dimensão participativa também. Se a gente pensar algumas transformações muito fundamentais que a gente teve na América Latina, elas passam inclusive por uma repactuação a partir da própria institucionalidade do Estado, com o surgimento, por exemplo, dos Estados plurinacionais em países como a Bolívia e o Equador, né? Processos que têm inclusive aberto toda uma nova dimensão nos estudos jurídicos, nos estudos constitucionais, para entender uma sociedade como a boliviana, se a gente quer tomar ela como exemplo, que a partir da Constituição Plurinacional acolhe 36 línguas oficiais, portanto 36 nações que fazem parte da grande estrutura do Estado boliviano, mas ao mesmo tempo considera uma série de regimes jurídicos de cada uma dessas 36 nações que compõem o Estado boliviano. Então, isso tudo é uma transformação política de grandes dimensões que eu acho que representa um desafio para as ciências sociais na América Latina, de compreensão. Não podemos entender o Estado plurinacional na Bolívia ou no Equador com os instrumentos de formação do Estado modelo europeu do século XVIII. Aí temos um desafio teórico, epistemológico e de criação de ferramentas adequadas. Mas é um tema muito caro para nós, muito crucial, sobretudo aqui no Brasil, porque nós estamos vivendo um processo de mudanças que colocam numa situação de ameaça e de grande vulnerabilidade essas conquistas que foram sendo construídas ao longo do século XX, essa democracia na sua dimensão representativa e participativa. Então, e por isso que foi o segundo tema do ciclo, pelo nível de importância que a gente atribui a esse debate nesse momento. Então, vou passar a palavra à professora Juliana Magalhães. Ela é professora titular de Sociologia Jurídica e História do Direito da Faculdade de Direito da UFRJ. Tem doutorado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Realizou pós-doutorado no Instituto Max Planck de História do Direito Europeu. E é diretora da Associação Brasileira de Pesquisadores em Sociologia do Direito e do Instituto Brasileiro de História do Direito. Obrigada, Mônica. Boa tarde, boa noite quase a todos. Agradeço muito a Mônica o convite para estar aqui hoje, substituindo a minha insubstituível colega Carol Bronner, que não pôde vir. Então, digo que soube disso há 2 dias atrás, então tive muito tempo para preparar uma fala à altura da importância desse evento e dos meus colegas aqui na mesa. Cumprimentar o professor João Batista Damasceno, de quem não nos conhecíamos pessoalmente, mas eu conhecia muito de nome, e também a Paola Estrada. Agradecer o convite também, a oportunidade de estar participando de um evento
do qual faz parte também a Tricontinental, né? No ano passado eu fiz um pós-doutorado em Londres e pude conhecer o Vijay, né? Que esteve lá conosco no evento na Universidade de Birkbeck sobre o maio de 68, né? Foi um evento bem interessante. Enfim, e o tema do meu pós-doutorado ano passado, que eu ainda estou trabalhando em cima da pesquisa que eu fiz, ainda estou escrevendo, era exatamente globalização e corrosão da soberania popular, né? Esse era o tema da minha pesquisa, que da primeira vez que eu pedi a bolsa para o CNPq se chamava Globalização e Estado de Exceção, aí depois eu mudei o título a segunda vez para alguma outra coisa, o terceiro título da terceira vez, quando finalmente eu consegui a bolsa, era esse: Globalização e Corrosão da Soberania Popular. Então, eu tentei, na verdade, nessa pesquisa, resgatar um velho tema, um tema do qual eu havia me ocupado na minha tese de doutorado, que eu defendi em 2000, que era sobre o conceito de soberania, e onde eu fazia uma primeira reflexão sobre a questão da globalização. Então, o meu interesse inicial era exatamente retomar essa parte da tese que nunca foi publicada sobre a globalização e ver o que tinha mudado no discurso da globalização nesses 20 anos que separaram uma pesquisa da outra. E, para além disso, eu pude perceber que houve uma transformação muito grande na própria relação, na própria forma como nós compreendíamos a relação entre política, direito e globalização. Né? Nos anos 90, quando eu fiz minha tese de doutorado, a grande questão era se a globalização colocava em xeque o Estado-nação, se a globalização colocava em risco a ideia de soberania. E, na verdade, passados 20 anos, o que a gente percebe é que não era exatamente de Estado que se falava, o risco não era exatamente dirigido ao Estado-nação, à forma moderna de organização da política que nós chamamos de Estado, e nem a soberania, que afinal de contas nada mais é do que uma maneira de se descrever o Estado e o poder do Estado. Né? A soberania nunca vai ter fim, porque a soberania nunca existiu, é um conceito, né? É uma construção conceitual. Mas o que estava colocado em risco era uma outra grande aquisição da modernidade, uma outra grande invenção da modernidade, que é a noção de soberania popular, né? E, portanto, a própria democracia. Então, demorou 20 anos para eu perceber que era isso que estava sendo colocado em risco desde o início, embora a minha tese de doutorado falasse exatamente, tivesse como título exatamente o paradoxo da soberania popular. Mas a gente intuía isso, mas não sabia exatamente do que estava falando. Hoje a gente sabe exatamente do que está falando e a gente vê exatamente como opera e como funciona essa corrosão da soberania popular. Então, eu não marquei o tempo, Mônica, mas você me cutuca. Então, falando muito rapidamente, quando a gente fala de globalização, a gente está falando tanto de um processo histórico, quer dizer, a palavra globalização, ela vem tanto etiquetar um processo histórico pelo qual a sociedade supostamente não seria uma sociedade global e estaria se transformando numa sociedade global, como um processo histórico, mas também a gente fala de um certo modo de descrever a sociedade contemporânea que começa a ser referido a partir dos anos 80, quer dizer, globalização tanto como um processo quanto como um conceito da teoria social, né? Esse conceito, ele surge, como se sabe, nas escolas de negócio, na década de 80, e é um conceito que nos anos 90 ele está muito espraiado pelas ciências sociais, né? Não apenas a sociologia, mas também a ciência política, a economia, o direito, né? No direito se fala muito em globalização nos anos 90, e um conceito que foi tão usado, que ele se inflacionou, né? Ele vai perdendo seu conteúdo semântico, de tal forma que ele foi usado. Então, se falou muito em globalização nos anos 90, e hoje nós não ouvimos tanto falar de globalização. Por exemplo, aqui está conjuntura mundial, não conjuntura global. A Mônica depois pode explicar isso, a gente pode conversar sobre isso. O discurso da globalização, ele arrefeceu um pouco. E hoje o que a gente vê na literatura é assim,
globalização e indústria farmacêutica, globalização e desregulamentação, globalização e democracia. Globalização e o que significa, de um lado, que a novidade da globalização se exauriu, e, de outro lado, significa também que hoje nós tomamos a globalização como um dado da realidade, como algo assentado, como se aquele processo realmente tivesse se concluído e, de fato, realmente, hoje nós vivêssemos numa sociedade que não era global e se transformou numa sociedade global. Junto com esse processo que eu estou me referindo aqui há 25, 30 anos, né, nós temos que compreender que esse desenvolvimento do discurso da globalização, ele acontece após a queda do Muro de Berlim, né, quando finalmente parece que aquele fantasma do comunismo que o Marx se refere no início do Manifesto Comunista, quando ele diz assim, o fantasma do comunismo assombra a Europa, né? Então, parece que finalmente o fantasma do comunismo deixou a Europa, porque caiu o Muro de Berlim, né? O comunismo saiu da Europa, então parece que há um grande alívio, vamos dizer assim, do Ocidente em relação a isso, e de outro lado, que nós vamos ter o fim das ditaduras militares na América Latina, nesse mesmo período, um pouco antes, né, da queda do Muro de Berlim. Então, as ditaduras do Cone Sul, Chile, Argentina e Brasil, evidentemente, têm seus ciclos encerrados. Então, desde os anos 70, o Giddens vai dizer isso, o número de estados democráticos no mundo dobra. Os anos 90, junto com a euforia da globalização, o fim da Guerra Fria, etc., etc., ele traz também uma euforia do discurso da democracia liberal e uma euforia junto do discurso dos direitos humanos, né? É claro que isso, somado a uma certa tendência evolucionista nas ciências sociais, ou seja, uma tendência da gente achar que a sociedade vai estar sempre caminhando para um estágio melhor, né? Uma tendência a pensar uma evolução social como sinônimo de progresso, que na verdade nunca foi de fato completamente abandonado pelas ciências sociais, vai levar a uma certa expectativa de que a democracia possa se espalhar pelo mundo, de que o respeito aos direitos humanos possa ser cada vez maior pelo mundo e de que essa sociedade global vai ser uma sociedade muito mais democrática, muito mais respeitadora dos direitos humanos. Então, o grande exemplo, por exemplo, que teve um impacto muito grande na ciência do direito, no campo do direito, que é o campo onde eu trabalho, da sociologia do direito, é o Habermas, né? As expectativas que o Habermas vai depositar no procedimento jurídico, na fórmula democrática, na reconstrução de toda aquela semântica da modernidade, direitos humanos, democracia, soberania, etc., etc., que estava sendo colocado em xeque exatamente pelo fenômeno da globalização. Então, a globalização, no entanto, então nós vamos ter o Habermas, nós vamos ter o David Held, nós vamos ter o Giddens, que são autores que vão achar realmente que vai haver esse espraiamento da democracia. Mas a globalização trouxe também consigo o seu lado escuro, né, o seu dark side. Né? Então nós vamos ter, por exemplo, que a Guerra Fria, o fim da Guerra Fria, acelerou, né, a Guerra Fria e o seu fim, né, a própria Guerra Fria, acelerou a distribuição de armas e de inovações tecnológicas militares pelo mundo. Quer dizer, a indústria armamentista cresce enormemente durante o período da Guerra Fria. Termina a Guerra Fria, o que vai ser feito com essa indústria armamentista? Né? Quer dizer, já havia uma globalização dessa, sem dúvida nenhuma, um reforçamento das instituições de segurança, né, nos países, essa preocupação cada vez maior com a segurança e com a segurança regional, que se torna cada vez mais importante. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter um crescimento do terrorismo global, né, e aí um fenômeno já do final dos anos 90, início dos anos 2000, das redes transnacionais de lavagem de dinheiro, do tráfico de drogas e outras formas de crime organizados,
que vão também refletir esse lado escuro da globalização, como vai dizer o Giddens. A contrapartida disso é que nós vamos ter movimentos também de resistência à globalização. Por exemplo, um fenômeno talvez mais relevante que possa expressar esse lado escuro da globalização é exatamente o incremento da pobreza e das desigualdades no mundo, né? Essa grande distância entre um norte global e um sul global, a qual nós nos referimos, né? No início aqui na fala da Mônica, né? Então, nós vamos ter final dos anos 80, a partir de 94, né, final dos anos 90, a partir de 94, a resposta a tudo isso, né, a essas incoerências do discurso da globalização e do espraiamento da democracia, que vão ser os movimentos de protestos, movimentos anti-globalização. Né? Eu sempre me lembro do momento, lá pelo final dos anos 90, em que há um protesto contra testes nucleares, né, no Pacífico, e o barquinho do Greenpeace, né, o barquinho do Greenpeace é capaz de frear esses testes nucleares, quer dizer, o movimento da resistência à antiglobalização, que vai ser também acoplado aos movimentos, a defesa, né, da pauta ecológica, etc, etc. Bom, nesse processo de globalização, nós vamos ter também a questão do terrorismo, a questão do fundamentalismo, né? O Giddens se refere ao fundamentalismo como filho da globalização, né? O fundamentalismo como filho da globalização, e nós vamos ter também o aparecimento de um novo tipo de guerra, que é essa guerra unilateral que os Estados Unidos vai pretender fazer contra as organizações terroristas, em nome da defesa da democracia, em nome dos direitos humanos, e contra a democracia e contra os direitos humanos, né? O warfare, que vai ser característico da atuação dos Estados Unidos a partir do final dos anos 90. Pouco a pouco, a gente vai percebendo, né, nas transformações do discurso da globalização, que a noção de que democracia e direitos humanos são acoplados à ideia de globalização e que vem junto com a ideia de globalização, vai sendo deixada de lado. Então, a hipótese que eu estou tentando trabalhar, e que eu achava que era muito original depois que eu comecei a pesquisa, vi que não tem nada de original, tem gente que está dizendo isso há muito tempo, é que nessa nova fase da globalização, o direito vem se tornando cada vez mais desnecessário, né? Então, o que eu tenho tentado discutir é que nesse estágio da globalização que nós vivemos, o direito está se tornando cada vez mais dispensável, né? Cada vez mais dispensável, cada vez menos necessário o argumento em termos de democracia, de direitos, de respeito ao direito, de rule of law, etc, etc. O que tem ocorrido é uma disjunção entre o projeto hegemônico neoliberal da globalização e a democracia liberal, né? As duas coisas estão se separando, né? É claro que a expansão econômica, né, a economia neoliberal, ela não pode totalmente prescindir do direito, da figura da propriedade, da figura do contrato, porque ainda é difícil nós imaginarmos uma economia que dispense a propriedade e o contrato. Mas todo o resto vai se tornando cada vez menos necessário à expansão do neoliberalismo. É um neoliberalismo que perdeu a vergonha de ser antidemocrático, né? Um neoliberalismo que perdeu a vergonha de ser contra os direitos humanos, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, se nós imaginávamos que numa sociedade globalizada nós íamos ter a abolição das fronteiras, o livre trânsito das pessoas, o livre trânsito dos indivíduos, dos sujeitos, etc, etc, a comunhão universal dos seres, né, como era o discurso dos anos 90, o Bauman, já nos anos 90, nos chamava a atenção na hora só, o que circula aí é uma elite global, né? É essa elite global que está circulando, que pode ir daqui para lá, que pode consumir os bens
que são globalmente produzidos, etc., enquanto que a desigualdade está aumentando. Nós imaginávamos, então, que ia ter uma abolição das fronteiras, mas, ao invés disso, o que essa globalização neoliberal tem nos trazido e tem reforçado é que as fronteiras agora são construídas como muros, né? São construídas como muros, né? Com cercas, com muros, e os indivíduos são impedidos de cruzar as fronteiras de uma maneira extremamente violenta. Então, tem um texto que eu gosto muito, da Wendy Brown, que é World States One Sovereignty, em que a Wendy Brown vai falar exatamente dos muros. Ela faz um estudo dos muros. É um livro que ela está o tempo todo discutindo os muros, né? Então, a tensão que vai ter entre as barricadas e as fronteiras abertas, a tensão que vai ter entre fusão e partição, né? As tensões que vão materializando, na verdade, todas essas contradições da globalização neoliberal. Então, o que nós vamos ter? O Estado que não desapareceu, as fronteiras que não desapareceram, a soberania que não teve fim, né? E um Estado que é redirecionado na sua função como aquele que tem, sobretudo, a tarefa de desenhar as fronteiras e construir os muros, ou seja, os limites da exclusão social, né? Então, se a globalização em algum momento pode significar uma promessa de inclusão social, a globalização, na verdade, reforça e cria novos modos de produção de exclusão social, né? Os fluxos migratórios, por exemplo, que podem ser vistos como uma consequência, os sociólogos, vamos dizer assim, preocupados com as causalidades, podem dizer consequências indesejadas, né? Preocupados com o planejamento da evolução, consequências indesejadas da globalização, na verdade, eles exigem estados fortes e autoritários que funcionem como guardiães dos limites da exclusão social, né? Os muros, os campos, as favelas, né? Os campos de refugiados na Europa, as favelas, o excesso de pobreza produzido pela globalização são contidos pelo Estado, né? A tarefa do Estado passa a ser de contenção dos diques do excesso de pobreza, do excesso de população, do excesso gerado pela própria globalização, né? Então, o Estado na sociedade global ele vai ter essa dupla função de inserir e garantir o mercado globalizado de um lado, contendo os excedentes de pobreza e com ela as demandas que ameaçam a sua hegemonia. Ele vai ser liberal, neoliberal no sentido econômico, e ele vai ser autoritário no sentido político, né? O direito, né? O direito soberano, o direito enquanto rule of law, forma de limitação jurídica ao exercício do poder político, ele tem que ser mitigado, ele tem que ser desregulamentado para deixar frouxas e azeitadas as cadeias de produção do comércio global e, ao mesmo tempo, para impor um controle sobre a população, né? A soberania popular, o que é a soberania popular nesse contexto? Mais do que nunca, ela vai ser uma fórmula de legitimação desse poder que não tem escrúpulos para, se necessário for, abrir mão dos limites e também das garantias do direito, né? Então, foi-se o tempo em que o capitalismo, que era fundado no contrato e na reciprocidade, exigia o respeito ao direito e ao pacta sunt servanda, né? Os pactos devem ser respeitados. Não há mais igualdade entre as partes contratantes, não há pactos a serem respeitados, não tem mais, entre aspas, contrato social, não tem mais limite jurídico, né? Então, estamos falando aí desse estágio. Então, o neoliberalismo progressista dos anos 90, por exemplo, Nancy Fraser, né, isso daí tudo é deixado para trás. É nesse sentido que entra o tema da exceção, quer dizer, né, vamos falar, vai dar muito tempo, não sei quanto tempo eu estou falando. Sim, tá. Nesse sentido que vai entrar em jogo o tema
da exceção, né? Desse moderno, contemporâneo estado de exceção. Né? Esse contemporâneo estado de exceção que vai significar não o estado de exceção clássico schmittiano. O que era o estado de exceção clássico schmittiano? O estado de exceção clássico schmittiano era aquele estado de exceção que era decretado, que era previsto constitucionalmente, né? Ele estava previsto na Constituição como sendo a oportunidade de suspensão do direito. E essa oportunidade de suspensão do direito que se dava em virtude da necessidade, era o argumento, obviamente isso não era real, mas era como se legitimava retoricamente a ideia de exceção, de recomposição da ordem. Né? Então, há uma situação de instabilidade política, decreta-se a exceção para que seja recomposta a ordem. O estado de exceção contemporâneo, ele não é decretado, né? Ele não precisa ser imposto na forma de um decreto, na forma de um ato institucional, ele é normalizado, né? Muito mais próximo daquele sentido benjaminiano de estado de exceção. Quando Walter Benjamin, na famosa tese oitava das teses sobre a história, ele vai dizer: o estado de exceção, a tradição dos oprimidos nos revela que na sociedade que vivemos, o estado de exceção se tornou a regra. Um estado de exceção que é quase um dispositivo Foucaultiano, um apagadorzinho, pode ser aceso e apagado quando bem entender. Né? Um estado de exceção que já funciona há muito tempo nas comunidades do Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro, onde o direito não existe, onde a polícia chega, mata 10 e ninguém dá conta disso a cada dia. Né? Outro dia eu moro assim atrás do Dona Marta, acordei de madrugada com os tiros, depois vieram os helicópteros, isso por volta de 5 da manhã, os tiros, os helicópteros, muitos tiros, muito helicóptero, não sei o quê, mas deu ali 15 para 7, parou. Por quê? Depois da matança, tem que liberar a força de trabalho para trabalhar. A economia não pode parar. Então, vamos lá, matamos um pouco do excedente da população, resolvemos, entre aspas, vamos resolvendo, entre aspas, o problema do excedente da população, da pobreza, e vamos liberar a força de trabalho, porque também nós precisamos da pobreza e do excedente populacional. Né? Então, há uma contradição que já vem sendo apontada desde muito entre globalização e democratização. Né? A gente vai ter, por exemplo, ainda nos anos 90, o Stephen Gill dizendo exatamente o contrário daquilo que estavam dizendo Hell, que estavam dizendo Giddens naquele momento. Né? A política da indiferença que cada vez vai estar se revelando mais presente. Né? Então, a exceção que nós temos hoje é uma condição política na qual a artificialidade do direito é violentada, citando Rafael de Giorgi, violentada pela artificialidade de uma política de força que se legitima pela perversa moralização da economia que chamamos neoliberalismo e pelo perverso monopólio dos meios de comunicação que criam realidades controladas do saber. Né? Então, nós vamos ter aí uma atuação dos meios da comunicação, o monopólio dos meios da comunicação, criando realidades, né, de conhecimento que possam ter o seu, de uma maneira a controlar a maneira como as pessoas conhecem o mundo. Né? Então, um direito que é violado o tempo inteiro através dessa política aliada a essa produção de realidade dos meios da comunicação. Né? Bom, no último momento eu vou falar um pouco de democracia em cheque, a nova onda conservadora, e aqui a gente podia falar de muita coisa, né? Uma parte da pesquisa que eu ainda não desenvolvi é exatamente o neoconservadorismo nos Estados Unidos. Eu acho que a gente precisa entender como estão pensando os neocon nos Estados Unidos, a extrema-direita americana, né? Para falar a verdade, a gente precisa entender também como que funcionou
a consciência da população alemã durante o nazismo, quer dizer, como se tornou possível o nazismo na Alemanha. A gente tem que entender o fenômeno do fascismo de uma maneira mais geral para a gente entender o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Eu vou falar então do Brasil e de 3 momentos da história recente do Brasil como algo que pode ser compreendido também à luz dessa perspectiva mais global, mais mundial, de uma consequência desse avanço neoliberal, dessa globalização neoliberal mais recente. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Paul Virilio, né, e ele vê o destino cumulativo da globalização como uma uma violenta sucessão de acidentes, né, na qual a invenção e adoção de uma nova tecnologia é também a invenção e a adoção de um novo acidente. Então, o Virilio ele vai estar muito atento à questão da aceleração do tempo, das novas tecnologias, né? Um autor que começa a dizer isso já nos anos 60 na França, e já anunciando, então, esse risco da aceleração, que também é uma maneira de nós compreendermos o que seria a globalização. A gente pode entender como acidente, simplesmente, 3 momentos diferentes na história recente do Brasil, mas talvez não haja acidentes no sentido de acaso, né? Talvez seja um acidente a maneira violenta como eles se apresentaram, mas tudo isso faz parte de um só enredo, tudo isso faz parte de uma só narrativa, de um só golpe. Então, os 3 momentos seriam: o primeiro, o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que é um momento, eu não diria inaugural, mas é um momento onde nós podemos ver que houve claramente um golpe contra a nossa democracia, porque houve o impeachment de uma presidenta que foi eleita por 54 milhões de cidadãos, sem crime de responsabilidade, né? Um golpe de Estado pós-moderno, como disse o meu querido amigo professor Costas Douzinas, ou um golpe de Estado branco, como disse a minha querida amiga Carol Promer, ou um golpe de Estado frio, como disse o meu também querido amigo Friedrich Miller, né? Quer dizer, podemos chamar de diferentes formas esse golpe, né? Mas fato é que foi um golpe não só contra o mandato da presidenta Dilma, contra o povo brasileiro, mas também um golpe contra a Constituição brasileira. O que se sucedeu ao impeachment da Dilma durante os anos do período Temer deixou muito claro que o golpe era um golpe contra Dilma, seu mandato, para afastar Dilma da presidência da República, mas era um golpe também contra a Constituição, no sentido de enfraquecer essa Constituição e torná-la mais vulnerável diante do processo de desmanche que interessa ao neoliberalismo, ou seja, o processo de desmanche dos direitos sociais, das garantias constitucionais, de tudo isso que se tornou tão caro e tão necessário ao avanço do neoliberalismo que despreza o direito, né? Então, a gente poderia falar muito do impeachment, mas isso seria um primeiro momento, né, o golpe da presidenta Dilma. O segundo momento é a prisão de Lula e o avanço do lawfare, né? O lawfare, que já é perceptível no impeachment, né? Nós acionamos a Constituição Federal para condenar sem crime uma presidenta da República e cassar o mandato e 54 milhões de votos. O lawfare no sentido de se utilizar a Constituição para fins políticos, se utilizar o instrumento do impeachment contra a própria Constituição, né? Então, já é uma manifestação desse uso do direito como uma arma de guerra, que é essa expressão lawfare, né? O que nós vemos hoje no Brasil, enquanto Lula foi condenado sem provas, está lá há 1 ano, né? Nesses últimos dias nós temos lembrado exatamente muito do Lula por causa da descomemoração do 1 ano de prisão do Lula. O que nós vamos ter é a condenação sem provas
né, do Lula. Eu comecei a correr agora, não vou ler todo. Enfim, o uso do direito exatamente para perseguir politicamente o Lula e subtrair, mais uma vez, a manifestação do povo na eleição para a presidência da República. Quer dizer, isso está cada vez mais claro, né? Hoje, no momento em que, não sei se entrou na pauta, se não entrou na pauta, dessa vez, do STJ, o julgamento do caso do triplex, né? Assim, na boca do STJ julgar mais um recurso da defesa do Lula no caso do triplex. E sai uma manifestação de vários generais da reserva, né? Aí esse neoconservadorismo, esse militarismo também que está presente no governo Bolsonaro, vários generais da reserva dizendo que se soltarem o Lula vai ter uma guerra civil, se soltarem o Lula as Forças Armadas vão ter que intervir. Quer dizer, é descarado, é escancarado, não há qualquer disfarce ao fato de que a prisão do Lula é uma prisão política, né? Isso está completamente evidente, né? Aquilo que o Kirchheimer já falava há muito tempo, a justiça política, né? Não precisa nem usar a expressão lawfare, que também é uma expressão da moda, né? Agora todo mundo fala em lawfare, mas a justiça política do Kirchheimer, né? O uso político do direito para perseguir e para impedir, né? Para Kirchheimer, só para dar um conceito dele, o instrumento da justiça política não é exclusivo de regimes totalitários, isso é importante, mas também se apresenta em regimes constitucionais e democráticos. Nestes últimos, nem sempre a instituição da justiça política contra adversários políticos seria algo que se daria em ruptura com o direito, desde que presente certas garantias jurídicas e juízes independentes. Embora Kirchheimer admita que a justiça política seja uma situação limite que comporta a possibilidade de desvio. Então, essa linha é muito tênue entre a corrupção, né, de um juiz e a justiça política. E, finalmente, o último ponto da nossa história recente, que aí a gente também poderia falar muito, não vou falar, vou deixar para a gente conversar depois no debate, que é a eleição do Bolsonaro, né? A eleição do Bolsonaro. Eu quero dizer que esses três momentos estão relacionados e esses três momentos fazem parte de um só golpe contra a democracia brasileira, né? A eleição de Bolsonaro não é só a eleição de Bolsonaro, é a eleição de uma extrema-direita pura e assumida, né? E essa eleição ela é a continuidade, é a aceleração do processo político que foi iniciado com um golpe parlamentar, judiciário e midiático que destituiu a presidenta Dilma em 2016. Né? Bom, o que vai acontecer agora? Nós não sabemos, né? A impressão que nós temos é que tudo está ocorrendo de uma maneira tão acelerada e tão fora de controle que é difícil nós sabermos onde tudo isso vai dar ou se esse poço tem fundo, né? Mas eu quero ouvir os meus colegas e depois a gente pode discutir mais e falar um pouco mais sobre esse terceiro e trágico momento da eleição de Bolsonaro. Desculpa, sim. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, Juliana, por essa apresentação tão instigante, por esse apontamento dessas contradições tão fortes desse processo de globalização que, ao mesmo tempo que integra estruturas locais de produção, desintegra e expande miséria e pobreza, desintegra estruturas sociais, estruturas comunitárias de uma maneira tão intensa, né? E que nos coloca perante um desafio de uma disputa, na verdade, de conteúdo do próprio termo democracia. Afinal, de que democracia estamos falando? Uma democracia liberal que você acabou de colocar como um espaço onde o direito é uma arma de guerra, ou é uma democracia que vai se construindo a partir da participação popular, além da representação? Acho que um dos debates mais importantes do século XXI e, sobretudo, desse momento de grande ascensão do neoconservadorismo no mundo e na nossa região.